Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e hoje nós vamos falar sobre a psicopatia e as diferenças com sociopatia, alguns detalhes sobre a definição do termo e como são essas pessoas. E especialmente eu vou gastar um tempo falando de uma classe de psicopatas que eu chamo de psicopata funcional, que é aquela pessoa que não vai te matar, mas ela vai transformar a sua vida num inferno. Ela fica feliz em ver você acabado, ver infeliz. Então, nós vamos tratar desse tipo de pessoa. E eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, que os termos, as palavras em psicologia de maneira geral, elas são formadas ao longo do tempo. Alguns termos vêm, às vezes, até da antiguidade clássica, outros, a maioria, uma boa parte deles, foi cunhada, formada ali no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, e por isso houve tempo da população, do senso comum, se apropriar dessas mesmas palavras. Então, muito do vocabulário psicológico, ele está no senso comum, inclusive para ofender. Por exemplo, quem é que já não chamou alguém de psicopata? Sem querer dizer que aquilo tecnicamente era, que aquela pessoa tecnicamente você estava dando um diagnóstico de psicopatia para ela. Então esse fenômeno ele tem vários impactos. Um deles é criar o rótulo. Então esses rótulos, às vezes, das psicopatologias são sempre negativos. Não tem rótulo positivo de psicopatologia. Ele é sempre negativo. E normalmente são utilizados para ofender as pessoas, dão origem a preconceitos. Lembra que o preconceito é uma premissa que se entrelaça com emoções negativas. Né? E aí, essa premissa não precisa ter nenhum tipo de sustentação, basta a pessoa acreditar que aquilo é verdade, e a partir daí isso se entrelaça com emoções negativas e o comportamento da pessoa passa a ser orientado de forma violenta em relação àquela pessoa, ou negativo, pelo menos, ainda que ela não manifeste violência, é manifestada de forma negativa. A psicopatia, então, ela ganha um espaço muito grande para o estudo de populações em prisões, populações que cometeram delitos. Então nós tivemos aí praticamente 100 anos de estudo da psicopatia nesse tipo de população. E muito do debate e dos termos que se utiliza, psicopatia, sociopatia, agora tem uma nova moda que é a tríade sombria. Quando você vai ver a explicação, as diferenças são mínimas. É uma questão mesmo de gerar o debate. E pode ser que aqui no Brasil isso não aconteça, mas existem lugares no mundo onde gerar o debate estabelece lucro para as pessoas. Vende-se livro, cria-se métodos, cria-se teste. Então tudo isso aí pode enriquecer as pessoas. Então o debate, na minha maneira de entender, ele tem muito essa motivação. E as diferenças mesmo são muito, muito pequenas, até porque vai ter que mudar muita coisa ainda sobre como nós vemos o fenômeno da psicopatia. E eu vou falar um pouco sobre isso. A psicopatia, ela ganhou essa força lá pela década de 40, mais especificamente em 1941 teve um livro que é uma marca, um livro que chama The Mask of Sanity, A Máscara da Sanidade, que foi escrito por um cidadão chamado Herbert Cleckley. E a partir dali, então, ficou evidenciado, ou se iniciou a ideia de que essas pessoas conseguiam viver entre nós, que elas conseguiam fingir que funcionavam como nós funcionamos, e que elas conseguiam, então, manipular as pessoas. É por isso que ele utiliza essa palavra máscara. Né? E os psicopatas, na verdade, se você for observar, nos critérios diagnósticos, eles estão sempre sendo caracterizados como um transtorno de personalidade. Para mim isso nunca fez sentido, porque a personalidade ela é o resultado da interação de diversos processos e funções psicológicas. Ela é o resultado. Você não tem um problema no resultado, entende? O problema tem que estar nos elementos ou na operação que levam àqueles resultados. Esses processos psicológicos interagem de uma certa forma. Eu chamo isso de operações, são as operações. E eles em si são os elementos que operam. Então, fica muito claro pelas características da psicopatia que há uma alteração das emoções. Então, no futuro, isso não existe ainda hoje, no futuro eu entendo que a psicopatia será classificada como um transtorno das emoções e não do transtorno de personalidade. Isso é importante porque, justamente porque a emoção regula o comportamento, ela tem um papel fundamental na regulação do comportamento, por exemplo, crenças e valores. O que são crenças e valores? São unidades cognitivas, têm premissas que se entrelaçam com emoções. Por exemplo, o preconceito é uma crença. E essa unidade passa a orientar as decisões, os comportamentos das pessoas. Simples assim. Tá? Então, o psicopata, como ele tem esse processo de regulação emocional é diferente, eles conseguem fazer coisas que nós não fazemos. O processo decisório deles não acontece da mesma forma. Eles não sentem. Por exemplo, vou dar exemplos mais práticos para vocês. Nós deixamos de fazer coisas por causa do medo. Por exemplo, você vai andar num prédio, na beirada de um prédio de 20 andares. Por que você sente medo e aquilo faz com que você não ande naquele local? Imagina se você não sentisse medo. É diferente da pessoa destemida. A pessoa destemida não sente o medo, é a pessoa que sente o medo e o supera. É diferente. O medo continua regulando o comportamento daquela pessoa. Só que ela toma cuidado, ela tem uma série de mecanismos para superar aquele medo e realizar o que ela tem que fazer. O psicopata não, ele simplesmente não sente ou sente aquilo em variados graus. Então, qual seria a vantagem da gente ficar separando sociopatia, psicopatia, tríade sombria, além de vender livro, vender teste ou fazer algum tipo de palestra ganhando com isso? Eu, sinceramente, não sei qual seria a vantagem.
né? A não ser que haja algum tipo de diferença muito evidente, muito clara, e que tenha algum benefício, por exemplo, na terapia, você criar uma abordagem terapêutica diferente, fora isso, né, que a gente consiga objetivar uma vantagem, eu não vejo por que fazer isso. Tanto que esses nomes, eles não compõem nem o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da DSM-5, que o psicólogo usa para fazer o psicodiagnóstico, nem a CID-10 ou CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, é o transtorno de personalidade antissocial, por isso que eu fiz aquela crítica ao transtorno de personalidade, no DSM-5, e transtorno de personalidade dissocial na CID. Então, eu queria fechar esse vídeo falando um pouco de um tipo dessas pessoas, dando alguns exemplos, deixar um texto, vou deixar o link de um texto que eu escrevi sobre os psicopatas funcionais, que são pessoas que eles não são regulados de acordo da mesma maneira que nós somos pelas emoções. Então, eles têm uma capacidade maior de serem antiéticos. Então, o título do artigo é aptos para serem antiéticos, a psicopatia funcional nas organizações. É aquele chefe que te manipula, é aquela pessoa que faz você sofrer, que te dá mais trabalho, é aquela pessoa que na hora de estabelecer uma tarefa não te dá os meios. Então, ela pode fazer isso para ganho próprio, ou seja, ela manipula quem está com ela, para que ela receba algum tipo de benefício, ou simplesmente para ver os outros sofrerem. E eu, para concluir, só quero dizer uma coisa, você não consegue ganhar dessas pessoas. Por quê? Porque as suas emoções vão continuar regulando as suas decisões e seus comportamentos. Mas ela não. Então ela é capaz de fazer qualquer coisa. Lembrando sempre que tem graus. E essas pessoas são muito manipuladoras. E elas sabem como fazer um esquema em que você fica com dúvida se ela está fazendo aquilo contra você ou se realmente há necessidade daquilo que ela está pedindo. É um tema polêmico. Como sempre, eu gosto de trazer temas polêmicos. Deixa o seu comentário, deixa a sua ideia e vamos interagir aí no chat do YouTube. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir.